Olá, pessoas! Então, os livros que eu reli semana passada, que eu quero trazer para indicar aqui para vocês, são esses três aqui do John Green, que eu adoro. São livros muito legais, são um pouco adolescentes, mas acho que eu indico para qualquer idade, mesmo assim. Então, esse aqui primeiro, que foi o que eu postei no Instagram, porque eu acho que de longe esse é o livro mais famoso do John Green, né? Que fez um sucesso enorme, principalmente depois da adaptação para filme. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar do Clube das Estrelas, seja do livro, seja do filme. E os dois são incríveis pra mim, são muito legais. Então esse é um livro que eu super indico e para todas as idades, porque ele tem inúmeras citações, ele cita Shakespeare aqui, interpreta Shakespeare, e a ideia do título, gente, é super enigmática. Então você que só assistiu o filme, você não sabe por que é a Copa das Estrelas. E aqui no livro tá super bem explicado isso. Lá na página 106, ele vai fazer uma citação a um livro de Júlio César, um livro de William Shakespeare intitulado Júlio César, e aí daí que ele pega a ideia de culpar as estrelas. Então vocês precisam muito ler esse livro, porque esse livro tem muita coisa legal, tem várias metáforas pretensiosas, né? E tem indicações super legais, então é isso, eu super indico pra vocês. Eu não vou contar a história porque eu acho que todo mundo já conhece a história, mas se você só assistiu o filme e estiver interessado no livro, fica aí uma dica bem legal. O segundo livro que eu li essa semana foi esse aqui, que eu adoro, gente. Esse aqui é o meu favorito do autor. É o meu livro favorito do John Green, simplesmente porque é incrível, eu me identifico com esse livro. Então, Cidade de Papel foi um dos primeiros aí que eu li do John Green. Um amigo meu me emprestou quando eu estava no ensino fundamental, então foi uma das minhas iniciações à leitura, assim. Então eu tenho um carinho especial por esse livro. Acho que o ponto principal do livro é tratar dessa ideia de se apaixonar por uma ideia. Tipo, no livro, o Quentin Jacobson é apaixonado pela vizinha dele, a Margot Spiegelman, e ela é maravilhosa. Ela é incrível, inteligente, é engraçada, é linda. Então ele se apaixona por ela, mas ele meio que cria uma ideia toda perfeitinha na cabeça dele de como é a Margot. E aí ele se apaixona por essa ideia, sabe? Por essa Margot completamente fictícia e ideológica que há na cabeça dele. E aí um dia, depois de eles viverem uma aventura aí, que eu não posso contar, ela desaparece e deixa umas pistas pra ele, indicando onde ela poderia estar e meio que dando pistas da personalidade dela. Então, com essas pistas que ela vai deixando, ele vai conhecendo um pouco mais ela. Tipo, ela deixa trechos de um poema, ele interpreta o poema que fala dela. Então, ele vai conhecendo mais ela através dessas pistas que ela deixa. E aí que ele vai descobrindo que ela bem que não é aquela ideia que ele tinha formada na cabeça dele, sabe? A Margot da cabeça dele é sempre perfeita, sempre engraçada, nunca triste. E a Margot das pistas é uma garota comum, sabe? Sentimental e meio que melancólica, às vezes até deprimida. Então ele vai percebendo que ele não se apaixonou pela Margot de verdade, ele se apaixonou pela Margot ideológica. Então o livro vai falar bem sobre isso, sobre o que é se apaixonar por uma ideia, e quando a pessoa não corresponde a essa ideia, você meio que culpa a pessoa, mas a culpa não é da pessoa, a culpa é sua que se apaixonou por uma coisa que não existia. Então o livro vai falar sobre isso, eu adoro esse livro. Tem uma frase aqui, eu acho que é a frase principal do livro pra mim, que diz assim: que coisa mais traiçoeira é acreditar que uma pessoa é mais do que uma pessoa. Quer dizer, a Margot não era uma aventureira, não era a garota perfeita, ela era uma garota. E ele criou essa ideia de uma garota incrível, magnífica, sempre aventureira, inteligente, sexy na cabeça dele. E ela não era tudo isso, sabe? Ela era uma pessoa normal. Só isso. Então o livro vai falar sobre isso e eu adoro isso. É claro que tem muita coisa aqui, mas eu não vou, senão o vídeo vai ficar muito longo. E o terceiro e último livro, esse aqui que eu terminei ontem, foi esse aqui, Quem é Você, Alaska, que é um livraço do John Green. Eu super indico esse livro aqui, que eu acho muito legal. E esse livro vai contar a história aí do Miles, que é um garoto que vai para um colégio interno, e lá é que ele conhece a Alaska, né? E a Alaska é uma garota linda e ela lê muito, ela tem vários livros assim, no quarto dela. Então ela é uma garota muito legal. E aí ele não tem amigos, e é lá no colégio interno que ele vai fazer amigos, o Takumi, o coronel, que sou... Gente, eu adoro esse livro. Tipo, são personagens bem adolescentes, então esses livros são bem adolescentes assim. Então você não pode ler ele com essa áurea adulta, você tem que incorporar o seu eu de 16 anos aí e né? Eu tenho bem isso porque eu leio muitos livros infantis e infanto-juvenis, então eu não tenho o menor problema com literatura adolescente. Mas se você tiver aí, nesses livros podem ser meio difíceis pra vocês.
Eu indiquei esse livro aqui para algumas pessoas, leitores ativos mesmo, e alguns nem conseguiram chegar ao final, porque o livro era um pouco adolescente, na cabeça deles, adolescente demais. Mas eu defendo que John Green é para todas as idades. Então, se você tiver ficado interessado em algum livro, esse aqui, Quem é Você, Alaska, talvez seja um dos livros mais enigmáticos do John Green, porque ele vai citar aí o labirinto, né? Muita gente terminou o livro e não sabe o que é o labirinto. Eu sei, mas não vou contar pra vocês. Se vocês quiserem, vão ter que descobrir, vão ter que ler o livro. E o livro é dividido em duas partes. O livro é dividido em antes e depois do grande acontecimento que rola aí na vida do Miles. Então é um livro bem legal. Acho que a pior resenha que eu fiz foi de Quem é Você, Alaska. Mas é um livro muito legal. Ele cita T.S. Eliot aqui, ele fala sobre Moby Dick, ele fala sobre Anthony de Saint-Exupéry, que escreveu aí o livro O Pequeno Príncipe. Então ele vai falar sobre muita coisa aqui. Tem um professor super legal, um professor de religião, que vai debater aí sobre o cristianismo, o budismo e o islamismo. E a ideia do que é a vida após a morte, segundo a ideologia de todas essas religiões. Então é um livro bem legal que vai pegar muita coisa. Tem romance, tem discussões sobre religiões. Eu adoro que o John Green fala sobre as religiões sem apontar a direção de nenhuma, entendeu? Chega algum momento em que ele fala sobre até o ateísmo, sem apontar o ateísmo. Quer dizer, ele põe todas essas ideias à sua disposição e você acredita no que você quiser, sabe? É diferente daquele autor que aponta as religiões e te obriga a escolher uma religião. O John Green não, ele só mostra as religiões e fala, acredite nisso ou não acredite. Quer dizer, a escolha é sua. Então eu adoro isso, eu adoro como ele fala de religião, eu adoro como ele fala de romance, eu adoro como ele escreve. Então esse livro aqui é um dos meus favoritos do John também. Então até que esses foram esses 3 livros que eu li durante a semana. Eu espero que vocês gostem. Se vocês já leram, deixem nos comentários qual vocês leram, qual é o favorito de vocês e por quê. Se você sabe o que é o labirinto, se você sabe por que a Cuba das Estrelas e enfim, ali alguma coisa sobre Cidade de Papel. Então, eu adoro muito esses livros, então eu tô sempre indicando pra todo mundo. Se vocês quiserem ler, não vão se arrepender. Acho que John Green é incrível e pra todas as idades. Então, é isso. Tchau!